Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui no Mandaqui, zona norte de São Paulo, pertinho do quarto de despejo e da casa de alvenaria. Aqui, fascinados sob a figueira da Casa do Sol. Aqui, abrigados sob um teto que é todo delas, fazendo filosofia prática e feminismo para todas, todes e todos. Aqui quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Este é o UBEcast, o podcast da UBE. Tá aqui comigo o Ricardo Ramos Filho, presidente da nossa entidade, e a Márcia Tiburi, que é filósofa, nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul, graduada em Filosofia e Artes, mestre e doutora em Filosofia, e tem uma infinidade de livros aqui. Ricardo, você que foi o leitor, preparou toda a entrevista, você comenta os melhores livros que você vai falar hoje. Eu vou falar só os a partir de 2019, senão a gente fica aqui muito tempo. 4 Passos sobre o Vazio, Um Fascista no Divã, 2021, O Contrário da Solidão, 2021 também. Além de... Aí, falar em francês é fogo para mim isso. Sous mes pieds de mon corps, 2022. Seu francês. Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, 2023. Mundo em Disputa, 2024. Entre outros livros. Por conta do seu posicionamento declaradamente democrático e antifascista, assim como a sua ligação com a política, a Márcia passou a ser alvo de ataques e ameaças contra a sua integridade física no início do governo Bolsonaro. A crescente hostilidade fez com que ela se autoexilasse na França, voltando felizmente depois da eleição do Lula. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. E, enfim, vamos conversar. Vamos. Eu vou começar bem uma curiosidade que eu sempre tenho, Márcia, você vai ver. Você nasceu em Vacaria, interior gaúcho. Como foi a sua infância e de que maneira você chegou aos livros? Nossa, essas só numa conversa literária, né? E que a gente vai poder falar desse assunto assim sem ficar muito pesado. Pois é, eu nasci no meio daquele frio todo, há quase 55 anos. E num dia 6 de abril. 1970. Eu nasci numa casa, em 1970, eu nasci numa casa na zona rural, assim. E tive uma infância no meio do frio, muito frio. Então, a minha literatura está sobrecarregada desse frio, sabe? Sempre tem um frio aí no meio dos meus romances. E eu fui... Isso eu acho que é um dado que eu me dei conta quando eu era, óbvio, bem adulta, fazendo muita psicanálise, né? Eu me dei conta que eu fui alfabetizada por uma criança, que foi o meu irmão mais velho, que é 1 ano e meio mais velho que eu. E eu me lembro que eu era bem pequena, ele me ensinou a ler, porque a gente aprendia essas coisas muito mais rápido naquela época. Acho que não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. E na minha casa também não era uma casa de gente letrada. Meus pais são aquelas pessoas que estudaram até a 4ª série. E aí eu me lembro assim de desenhar muito e de ter uma consciência, até hoje, uma memória muito viva do aprendizado das palavras. E eu tenho me dedicado nos últimos anos... Eu cheguei a me formar em artes visuais, né? Mas nos últimos anos, 2019 para cá, eu comecei a pintar e desenhar muito, e eu tenho reproduzido muito esse gesto de escrever à mão. Fiz romances à mão, fiz romances gigantescos que o Ricardo conhece à mão. Sempre à mão. Tem esse Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro. Na versão francesa dele tem 3 metros por 6 metros. É um pano ilustrado. Título bem evândrico, né? É bem evândrico, é verdade. É verdade. E que é uma frase do livro, aliás, né? E aí, e eu tô fazendo a versão dele em português, que também é quase tão grande quanto, mas ele é dobrável, ele é ilustrado, você demora 1 ano fazendo esse tipo de coisa. Mas é artes visuais, né? E a relação entre escrever e desenhar sempre ficou muito próxima, porque quando eu cheguei no colégio, a professora queria me ensinar a ler.
mas eu já sabia ler. Então, quando ela tentou me ensinar as letras, eu entendia que ela estava me ensinando a desenhar. E as coisas ficaram misturadas para mim. Eu nunca separei essas coisas. Eu fui me dar conta que eu continuo no mesmo gesto infantil desde aquela época, buscando as palavras, buscando entender, buscando desenhar, enfim, tô no mesmo jogo. E então, eu fui uma criança que não gostava de literatura. Isso também é uma coisa curiosa, porque... Não gostava. Não. Não gostava de ler. Não, eu me lembro quando eu quebrei... Não gostava dos livros, não gostava de ler, não gostei de Monteiro Lobato, não gostei de nada disso. O que eu gostei foi... Que já era uma certa inteligência. Não sei, alguma coisa... Precoce. Mas então, eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu troquei de colégio, saí do grupo escolar e fui para um colégio um pouco mais longe, mais, enfim, elaborado, assim, digamos, e lá tinha uma biblioteca. E aí eu entrei na biblioteca, eu me lembro até hoje também, porque era tudo tão grande, provavelmente não fosse, mas para mim era tudo muito grande, aquele monte de estantes de livros, e eu fui procurar um livro. E Então, eu peguei o livro pelo título. Olha o título, Mês de Cães Danados. Eu tinha 9 para 10 anos. E aí li o livro, fiquei muito assustada, não entendi quase nada, fiquei muito chocada com aquele livro. E eu apaguei da memória. E quando eu estava já muito adulta, acho que já tinha, sei lá, 30 e tantos anos, 40 anos, eu fui, o que é mesmo esse livro? Porque o título ficou. E a capa, né, forte, assim, mas aquele título, Mês de Cães Danados, aquilo era o meu assunto. E aí eu fui me dar conta, procurando, fui ler o livro. Oh, meu Deus, é uma Moacir Clear. Eu tinha apagado que é. Então, quando tinha 9 para 10, eu gostava de Moacir Clear. Eu me dei conta disso, eu nem nunca contei isso, eu acho. Eu me dei conta disso, e quando eu tinha uns 13 anos, eu andando. Aí eu já estava num outro colégio, 13 para 14. Tudo em Vacaria. Tudo em Vacaria. Aí eu tô andando, assim, voltando desse outro colégio, que era o ensino médio, já 14 anos, né? Já, digamos, ensino médio. Aí eu ando por trás da catedral da minha cidade, que tem uma catedral de pedra gótica muito bonita nessa minha cidade. Só que eu resolvi entrar por trás da catedral, chapeuzinho vermelho se perdendo na mata, e encontrei uma porta. E a porta tinha uma plaquinha fantástica na qual estava escrito biblioteca. E aí eu entrei nessa biblioteca e ela era muito pequenininha, era tipo na cripta, assim, bem pequenininha. E aí eu encontrei uma estante de filosofia, e eu me lembro até hoje, tinha A Miséria da Filosofia, do Proudhon, tinha, que mais? Kierkegaard, os pensadores Kierkegaard, Nietzsche, e eu comecei a ler essa galera, e aí quando eu vi aqueles livros tão difíceis, aquelas coisas que eu não entendia nada, eu me senti muito em casa. Pior gente, eu fiquei tão feliz que eu tinha... Ai, como era difícil aquilo, era uma a sua coisa... turma. Nossa, me senti em casa. Então era Marx, Nietzsche, Kierkegaard, essa gente, assim, me empolgava muito, sabe? Mas essa é a chegada da Schopenhauer. Essa é a chegada da filosofia. É. Mas e a literatura, além do Moacir Clear? Não, mas a literatura... aí vem aquela coisa de você é jovem, tá fazendo faculdade, eu fazia filosofia e artes ao mesmo tempo. As artes, com todo respeito, elas eram, assim, uma coisa que elas não me puxaram, né? Porque... era tudo muito sem pensamento, e aquilo eu não dava conta. E a faculdade de filosofia eu fiz uma faculdade de padres, né? Então era um monte de padre dando aula, e era, assim, pro meu temperamento daquela época, eu fui aquela adolescente solitária, então eu gostava de ficar sozinha, e eu gostava das bibliotecas, tanto que eu era ratésima, né? Uma rata de biblioteca. Eu vivia em todas as bibliotecas. Aí eu estava estudando em Porto Alegre. Aí era a biblioteca da PUC, da URGS, do Instituto de Artes, da Filosofia, do Instituto Goethe, que eu estudava alemão. Eu vivia nas bibliotecas. Ocupava o meu tempo lendo. Até para ler os filósofos, né? Isso. Né? O Adorno. Então, aí depois eu terminei minha faculdade de filosofia com 20 anos, entrei no mestrado direto. E com 23 eu terminei. Você já imaginou e entrei que no ler doutorado. Adorno em alemão? Eu não entendo em português. Em português é difícil. Não, então, mas tem uns caras que a língua deles, mesmo em francês, e
que é muito parecido com, tem muita semelhança com o português, é mais fácil ler os caras na língua deles, às vezes, sabe? E o Adorno, que já era difícil para os alemães, a gente ali naquele clima de tradução e tal, eu ia me virando, tinha muita coisa naquela época que não era traduzida, e tinha uma obrigação também da gente saber tudo quanto era a língua. Não que ninguém ficava sabendo, mas a gente fazia um esforço. Na minha época, imagina, gente, eu terminei meu doutorado em 22 de abril, dia do aniversário do Kant, em 1999. Isso eu tinha 29 anos, assim, era bem novinha ainda, né? E olha que eu demorei 5 anos fazendo doutorado. Mas aí a literatura apareceu quando? Aí, claro, você vai ler os clássicos, né? Todo mundo vai ler os Machado de Assis, reler, né? Quem sai do colégio maltratado depois vai ler essas coisas. Eu fui descobrindo os autores que eu gostava, já naquela época eu gostava muito do Osman Lins, e sempre foi um autor dos meus preferidos, mas eu tive a minha fase amando Dostoiévski também tive isso, né? Gostei muito de tudo que eu li naquela época. Eu tive minha fase Kafka, gostei demais e tal. E eu nunca tive assim uma fase Clarice Lispector, que todo mundo exigia, né? Depois que eu apareci escrevendo literatura, todo mundo queria que eu fosse devota da Clarice Lispector. Eu não era, mas agora eu já sou, mas naquela época eu não era. Mas aí que veio a história de escrever, eu escrevia, eu descobri esses dias, faz 6 meses que eu descobri, porque eu tive que voltar, quando eu voltei pro Brasil, peguei a velharia das coisas que tinha sobrado. Gente, eu descobri os meus escritos de quando eu tinha 18, 19 anos, eu fazia cadernos inteiros à mão, como eu continuo fazendo, só que eu tinha esquecido que eu já fazia isso. Então eu escrevia sem parar, e eu descobri esses cadernos de uma menina, enfim, de 18, 19 anos, escrevendo que nem louca, e eu continuo fazendo esses romances à mão, essas escritas, enfim, que é só para escrever à mão mesmo, escrever, e claro, eu levo isso a sério, então acaba virando uma obra de arte, mas é isso. E eu estava fazendo doutorado, e todo mundo que faz doutorado sofre. Então, Nem me diga. quem não faz também sofre. Mas, todos sofremos. Então, dá aquela coisa que você não sabe como é possível botar aquele negócio em pé. E é muito texto dos outros, e é muito assunto dos outros, e você tendo que costurar aquilo tudo. E eu me lembro até hoje, assim, um dia que eu estava no lugar lá que eu dava umas aulas, eu botei o computador pro lado, um computador pro lado, e abri outro computador com um arquivo e comecei a escrever um romance. E comecei a escrever e disse, agora eu vou escrever essa história aqui, porque eu acho que era uma história que sempre estava na minha cabeça, e aquilo foi contrabalançando e equilibrando e calibrando e tornando mais palatável, e eu tenho esse gesto até hoje. Quando está muito pesado... Você foge. Quando eu tô lá escrevendo um ensaio, que a coisa tá muito pesadona, difícil, eu fujo e vou escrever literatura. Até que literatura também fica muito difícil, eu fujo e vou escrever um ensaio. E volta pro conforto. Eu fico assim, no pêndulo entre uma coisa e outra. E eu descobri que também não tinha outro jeito, que eu acho que eu vou ficar fazendo isso o resto da vida, porque eu não dou conta, sabe? Às vezes eu tenho um impulso didático muito forte, eu preciso escrever um ensaio. Aí depois esse impulso didático, ele não é suficiente. Aí tá faltando alguma coisa, eu vou lá e escrevo romance. Tanto que esse romance aí, que a gente vai falar, quer dizer, que você leu, esse aqui. Com os sapatos aniquilados, Helena avança na neve, que eu publiquei em 2023, agora que eu terminei de fazer um ensaio sobre feminicídio, que eu diria que tá conectado, obviamente, a essa história. Só que, digamos, essa é a versão literária de uma teoria. Só que, ao mesmo tempo, não é uma ilustração, né, de uma teoria. E o romance, e o ensaio, que chama Ninfa Morta, vai sair agora em setembro. Mas eles estão conectados. Então, quem leu esse romance, talvez goste de ler o ensaio, porque o ensaio aí é uma fundamentação, assim, a melhor que eu pude fazer, na verdade. Espero que seja uma boa fundamentação para o que eu quero dizer. Vou te obrigar a ler, Ricardo. Você também, Rogério. Vou te obrigar. Não lerei, obrigado. Lerei com prazer. Querido. Né? Em Mundo em Disputa, agora vamos... você define ao conjunto de acontecimentos dentro de um contexto compreensível, chamamos de mundo.
Partindo dessa definição, como você enxerga o mundo atual? Até por serem muitos dos acontecimentos incompreensíveis. Estaríamos diante de um não mundo? Pois é, então, mundo é um assunto, na história da filosofia, é um assunto eterno, perene, o grande assunto talvez, e tem história, né? Desde, digamos, as primeiras especulações filosóficas da filosofia ocidental mais tradicional, já são sobre o mundo. Aí você pega Platão, por exemplo, tem o último diálogo que ele escreveu, que é o Timeu, ele também é uma reflexão sobre Gaia, né, sobre o mundo. Aí você vai atravessando a história, você vai percebendo assim, por que que o Giordano Bruno foi queimado na fogueira? Porque ele resolveu discutir o mundo. Porque qual foi o livro que o Descartes escondeu para não ser capturado pela Inquisição? O Tratado do Mundo. E assim por diante. Aí chega século XIX, dando muitos saltos aí, pega o Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. E aí, Wittgenstein, no começo do século XX, também. Os limites da minha linguagem são. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. E assim por diante. E aí, mundo, na tradição hermenêutica, por exemplo, é tudo aquilo. É o meu horizonte de compreensão. Então, é onde eu habito, aquilo que pode ser compreendido, enfim. E eu, claro, por outro lado, numa discussão mais política, diante de uma tradição de discussão da política, o mundo entrou em disputa faz muito tempo e o capitalismo disputa esse mundo. E as pessoas que pensam no outro mundo possível, que são tem até um movimento internacional, o altermundialismo, né? Então, isso também entrava na minha cabeça, eu queria discutir. E, sobretudo, eu era muito invocada por esse tema da esquerda internacional e nacional, que é uma esquerda de homens, né? Que sempre vários homens brilhantes disseram assim: é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo. E eu acho que, óbvio que isso faz sentido, só que é uma sentença muito derrotista e que só é viável se a gente continuar com o mundo do jeito que ele está. Então, para que a gente possa salvar o mundo, a gente precisa propor outra ideia de mundo e outro projeto para esse mundo. E mundo, sim, aí eu tive que fazer uma digressão toda, uma discussão sobre o conceito de mundo, mostrando que existem muitos mundos. E se você olha do ponto de vista hermenêutico, os mundos humanos, as culturas, as religiões, os lugares onde as pessoas habitam, as compreensões, os campos, né? A gente pode dizer que um campo ele tem a ver com o mundo da filosofia, o campo da filosofia, o mundo da literatura, o campo da literatura. Mas se você pega, por exemplo, filósofos da biologia também, um cara que eu adoro, que é super interessante, do começo do século XX, o Jacob von Uexküll, que é o cara que é o responsável pela invenção do conceito de meio ambiente. Esse sujeito, ele começa um dos livros mais importantes dele falando do mundo dos carrapatos, né? Então, é o mundo dos carrapatos, é o mundo dos cães. Isso tem a ver com a noção da antropologia do perspectivismo, que tem a ver, assim, quando, por exemplo, o Eduardo Viveiros de Castro começa a falar do perspectivo ameríndio, ele está falando disso, né? Assim como um povo específico vê o mundo assim e faz a sua cosmologia para explicar esse mundo, os animais também, né? Então, a onça, né, que é a grande questão dos indígenas, de todos esses povos, em geral, tem o jaguar, a onça, esse ser que é o nosso destino. O destino de quem evolui é ser onça, né? E de repente tem essa visão de mundo da onça, que na sua autocompreensão é também ela humana, porque ela vê o mundo a partir dela mesma. E assim por diante. Então, eu comecei a pensar, diante de tudo isso e muitas outras coisas, que nós, que somos feministas, podemos propor um mundo. Então, para mim, essa foi a questão. Eu queria fazer esse livrinho, que é um pequeno livro, com começo, meio e fim, que as pessoas devem ler de frente para trás. Tá esse aqui. Esse aqui. É esse livrinho. Então, a minha ideia era que as pessoas pudessem ler esse livro para pensar sobre que mundo elas querem propor, porque política também é isso. Chama Mundo em Disputa, da Márcia, tá? E o subtítulo é Design de Mundo e Distopia Naturalizada. Quer dizer,
qual é o mundo que está sendo desenhado e projetado. E o conceito de design é muito importante porque se trata disso, né? Da forma do poder. Quem vai desenhar as coisas? Quem vai dizer qual é o plano, qual é o projeto? E tudo isso acontece por meio de palavras, de performances, de discursos, de leis, de todo um universo, aquilo que o Foucault chamava de dispositivo. Quem é que comanda o dispositivo para fazer o desenho aí do mundo? E esse mundo... também era uma questão para mim. Ele vai sendo oferecido para as pessoas, esse mundo distópico do capitalismo, ele vai sendo oferecido para as pessoas como se ele fosse uma grande coisa. É um mundo feio, horroroso. Quem é que está contente com essa porcaria que tá, digamos assim, oferecida, é meio que obrigatória, né, para as pessoas? Então, para mim, essa é uma questão. Que mundo que a gente pode construir tendo em vista a desgraça que foi causada até aqui? Beleza. Agora eu quero falar um pouquinho, já pulando, para esse romance, Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, que é um romance da Márcia. Eu não sei se você, Márcia, já recebeu esse elogio, mas eu considero você uma grande romancista. Esse romance é um puta romance, é muito bom. Eu gostei Obrigada, muito, Ricardo. né? Fico feliz. E é um livro sobre mulheres. É um livro sobre a Chloé, sobre a Catarina, sobre a Eva, sobre a Helena. E é uma alegoria que foca na violência de um sistema patriarcal em que o feminicídio e a misoginia e a truculência masculina ofendem as mulheres de todas as épocas e lugares. Nele, a Chloé, que eu acho que é o seu alter ego, né, Márcia, envia toda a sua ironia e justa ferocidade em direção ao universo masculino. Como homem de esquerda, embora hétero e branco, apesar de idoso, eu fico muito incomodado e não vejo saída dentro de um cenário cada vez mais fascista. Eu estou certo? Então, por um lado, sim, mas como é da nossa natureza a luta, então a gente vai tentar encontrar alternativas, né? E, quer dizer, nós não podemos nos contentar com a derrota, porque o que os nossos inimigos esperam é justamente que a gente desista. Então, nós não podemos desistir. Eu sempre falo... Eu trago um pessimismo meio graciliânico, tá? Você Não, me isso me desculpe. agrada. Não, Você me agrada, me desculpe. agrada. Me agrada, você De sabe... família. Não, isso me agrada. Isso me agrada literariamente, existencialmente também. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo, né? É a luta que nos dá a dignidade. Então, não é porque a desgraça está projetada e jogada para cima de nós, e para o mundo, para o planeta, e para certas populações mais ainda, que a gente vai desistir e também que a gente vai ficar infeliz. Porque um dos jogos do que é nesses meus livros, ao longo desses livros aí diversos, eu já escrevi muito sobre psicopoder. E um dos jogos do psicopoder é justamente manipular a tristeza das pessoas, fazer com que elas fiquem muito tristes. Então, entristecer os outros, isso é uma estratégia do poder. Entristecer para baixar a inteligência, né, para desinteligentificar as pessoas, para emburrecer as pessoas, para colocar medo nelas. Criar um mundo lúgubre, né? Isso. E para você não ver alternativa, para você não ter criatividade, imaginação para inventar alternativas. E, de fato, nós estamos muito manietados, né? A gente tá muito difícil de inventar alternativas porque o cerco capitalista, ele é muito poderoso. E nós somos hipnotizados, constantemente incitados a cair na armadilha. E, ao mesmo tempo, nós temos que sobreviver dentro do sistema. Então, a gente sobrevive conforme as regras do sistema, mas nós não somos signatários disso e a gente fica tentando escapar. Mas é ilusório
tem certas pessoas assim que acham que ser comunista, por exemplo, se você for um comunista, você não pode ter um iPhone, nem um computador, nem usar um microfone, nem botar uma roupa. E tem que andar a e, pé. e tem que, assim, e olha lá, não pode nem comer, você não pode nem entrar no supermercado, você não pode nem trabalhar. Na verdade, as pessoas não entenderam que o capitalismo é um totalitarismo. Ele é tão totalitário que você não escapa. Você tá absolutamente, totalmente condenado à participação, mesmo que você não queira. Então você fica neurótico, incomodado, tentando fugir, tentando encontrar saídas. E às vezes as pessoas se dão conta que a única saída é fazer coletivos, juntar com os outros e ir produzindo novos jogos de poder. Então, para a gente ter poder, a gente tem que ter unidade, tem que ter mais gente para fazer força contra um determinado poderoso lá, né? Um determinado poder estabelecido. E eu acho que tem muita gente se organizando, muita gente organizada. Então, as pessoas se organizam como partidos, como movimentos, como coletivos, e vão tentando sobreviver financeiramente, politicamente, e também sobreviver emocionalmente. Acho que na época da pandemia e naqueles 4 anos do governo fascista no Brasil, as pessoas se deram muito conta disso, né? Teve uma consciência que eclodiu assim, sobre saúde mental no Brasil. Tanto que hoje, desde então, né, a psicanálise está super na moda, não estava antes, nunca esteve, porque não é um assunto fácil, e também tinha um certo negacionismo sobre o sofrimento psíquico, que hoje já não tem mais. Hoje todo que mundo se transformou em online, né? Porque não era, né? Pois é, tem mais isso. Pois é, mas por quê? Porque se tornou premente. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu tenho muita. Eu não diria que eu tenha esperança em abstrato, mas eu acho que é importante a gente produzir esperanças. E essas esperanças são produzidas através dos encontros, das articulações que a gente vai fazendo. Às vezes, quando você não tem outra saída, você escreve um livro para partilhar angústias com as pessoas, que no fundo a gente que escreve, é isso que a gente está fazendo. A gente está produzindo e partilhando angústias e tentando elaborar essas angústias. Eu escrevi esse livro aí para as mulheres, por exemplo, mas esperando, claro, que os homens leiam. Mas eu escrevi pensando nas mulheres que mereciam uma literatura como essa. Ao longo da história, a gente leu, e tem várias citações, que são contra-citações, né? Então, os clichês que a gente encontra nos livros da literatura masculina ou machista, eu inverto nesse livro. Você né? encontra é verdade. Eu fico assim, fazendo a descrição do corpo dos homens, né? Os homens mortos, porque eu estudei isso, inclusive o meu ensaio que vai sair em setembro, da Ninfa Morta, é sobre isso, sobre as mulheres mortas, né? E o capital da mulher morta, né? A fórmula de sucesso de uma mulher morta. O meu livro está cheio de homem morto. Eu até brinco, né? Dizendo que é uma literatura de vingança, porque é óbvio que mulheres matam muito poucos homens. Os homens matam, no Brasil, a média é de 6 mulheres assassinadas através, então, dessa forma, né, que foi chamada desde os anos 70 de feminicídio. São 6 por dia, em média. Às vezes mais que isso, às vezes menos, mas assim, 6, essa média é aterradora. Mulheres que são mortas porque são mulheres. A gente não encontra homens que são mortos porque são homens. Nenhuma mulher mata o seu homem por ele ser um homem, né? Às vezes mata para se defender, mas é muito raro. Muito raro. As viúvas negras não são tão comuns assim, né? Muito raras. Né? Mas viúvas alegres tem muitas. Vocês já notaram isso? Sim. São aquelas mulheres que, quando o marido morre, elas se libertam. E isso é uma coisa antiga, né, gente? Porque agora a gente está numa fase de mudança desse cenário. As mulheres estão cada vez mais livres e cada vez mais conscientes. Mas tem também as reações, aquele movimento das traditional wives, né? Essas mulheres que passam a se imitar entre elas e fazer uma cena de antigamente, né? A mulher que não trabalha, que obedece. Imagina uma pessoa obedecer o outro por gosto. Eu não obedeço mas, gente, assim, se eu fosse uma, nossa, não vou nem falar. Eu vou deixar mulheres quieto. que querem comprar a enceradeira City Lux, né? Nossa. Ô, Márcia, mas aí eu tenho uma pergunta. Assim, como é que a gente faz quando exatamente nos espaços que são criados para
pensar alternativas quando esses espaços repetem os modelos que eles trazem de fora, né? De autoritarismo, por exemplo, ou qualquer... quer dizer, porque é o que você falou, estamos todos inseridos num totalitarismo que nos aprisiona e que a gente subjetiva, que a gente incorpora. Aí a gente vai tenta criar espaços alternativos de outras... tentar pensar diferente, mas aí lá dentro o veneno de fora circula. Às vezes eu perco a esperança porque... É que você não participa do movimento feminista. Não Se você participasse, você ia ver que não é assim. Ontem eu estava conversando com um sujeito que foi meu motorista num evento aí, e ele foi participar do movimento conservador. E ele saiu do movimento conservador muito chateado, porque ele percebeu as contradições do movimento conservador e ele estava me contando. Que bom, né? E a gente conversando, e aí eu fui entendendo que, na verdade, ele não era um conservador. Ele é, na verdade, uma pessoa que tem muito amor à liberdade. Só que ele não estudou profundamente, então ele não entendia, assim, a complexidade e a profundidade do conceito de liberdade. Mas a gente foi conversando e a gente concordava em tudo. Talvez ele não concordasse com a legalização do aborto, mas a gente foi conversando, eu fui convencendo ele de que era importante. Enfim, um sujeito muito razoável, uma pessoa que estava lá no trabalho dele, mas ele estava conseguindo entender todos os meus argumentos e por quê? Ele tinha percebido também as contradições. Agora, você vai para o movimento feminista, você vai lá a reuniões só de mulheres, dia 11, 12, 13 de abril, Manuela Dávila vem puxando um movimento que chama Mulheres em Luta, chama MEL. A gente já fez esse evento em Brasília, que era uma penca de mulheres. Aqui em São Paulo vai ser 1.500 mulheres. Gente, só amor e luz. Não tem uma disputa de poder. Nada. A gente quer fazer um negócio juntas e a gente se alegra com... Não tem, digamos... Se alegra com a coisa toda, com as potências que estão ali. Em si. Agora, por quê? Porque eu acho que os homens, quando fazem política, a direita, a esquerda, o centro, não importa. A esquerda também é meio chocante, mas todos são movidos a narcisismo. Todos querem aquele lugar do privilégio. Essa é uma questão para os homens se colocarem, os homens modernos. Será que precisa estar sempre colocado num lugar de privilégio? Será que não dá para você recuar uns passos, se colocar num outro lugar? Será que você pode deixar de ser protagonista de vez em quando e deixar outro protagonizar alguma coisa? Será que você pode sair daquela relação hierarquizante que os homens têm entre eles? Tem a broderagem e a hierarquia, né? Os incels, que agora tá todo mundo falando, os celibatários. O Ricardo vai te perguntar. Estão todos funcionando na base dessa hierarquização, que é uma lógica de poder e violência, de submissão, de sadomasoquismo desnecessária. Eu vou te falar, entre as mulheres feministas, isso não existe. Não quer dizer que não exista sofrimento, que não exista, sei lá, você tá um dia mal, mas enfim, tem um negócio de acolhimento, é tão bonito, é tão cheio de beijo, abraço, carinho, proteção, é tão um negócio. Eu acho que os homens estão perdendo muito tempo, que essa vida de homem, na brutalidade, é muito ruim, é muito chata, e essa violência física, né, inclusive, é muito ruim, gente. Quando os homens se derem conta disso, eles não vão mais querer ser homens, sabe? E por isso muitos homens, só conseguem viver com mulheres. Dá para se dar conta disso querendo continuar sendo homem? Eu acho que para certos casos, tipo o teu, Ricardo, não tem mais solução, né, querido? Assim, você vai ter que ser isso mesmo. Não, mas eu não tenho nada contra os homens. Eu até... olha só. Olha o que eu vou dizer. Ó a piada que eu vou fazer. Eu não tenho nada contra os homens, eu até namoro um. Outra inversão. Isso não é misandria, gente. Não. Eu posso provar que eu não sou misândrica. Eu até namoro um homem. Eu tenho até paciência. Você Simone de paciência namora um, né? Eu e a Simone de Beauvoir. Você ia falar, acho que eu vou falar exatamente disso. Até porque a Márcia sabe que eu sigo a Márcia no Instagram, às vezes até comento. Então eu sei um pouco do que ela está falando, do que ela está comentando. Você já está acostumada, né, comigo. Então, sábado passado, eu estive numa festa de aniversário que foi num barzinho, e a gente sentou numa mesa enorme, amigos da praia, né, casais.
E o que eu fiquei surpreso é que na mesa só se falou do adolescência. Todo mundo falou, cada um levantou. Quando a coisa é boa, né, dá para falar bastante coisa, né? Cada um pegou um aspecto, né? Falaram da câmera, tinha um cara que estava fascinado com a câmera, cada um falou uma coisa. E eu percebi, como sempre acontece no momento, né? Gente falando no fenômeno incel, né? Inclusive citando incel, sem saber direito o que significa. É muito comum no mundo de hoje a gente sair falando das coisas sem saber do que a gente está falando, né? A gente ouve cantar o galo, não sabe aonde, e sai repetindo, né? Até que ponto os aplicativos online são responsáveis pelo celibato involuntário e por que são capazes de retroalimentar o ódio ao feminino? A série retrataria o que, na verdade? Como lidar com a violência dos meninos? Uhum. Que na verdade é a violência. Masculina. É a violência em geral do No sistema. seu nascedouro, né? A É. violência masculina no nascedouro. É. Então, porque na verdade o sistema é um sistema de violência, ele funciona pela violência. Tanto que mesmo para as mulheres, uma mulher que queira chegar no poder sem ser violenta é difícil. E depois, para se sustentar no poder, ela também tem que saber fazer os jogos da violência, né? Então, ali o menino, nesse filme em específico, que eu assisti também, achei muito interessante, de fato, é muito bem colocada a questão, né? Como o cinema se presta à teorização. Isso é legal, né? Eu tô falando de cinema, embora seja uma série, porque na verdade é um grande Mas tem filme de muito- 4 horas, né? Tem muito cinema, né? É um cinema bem feito, realmente É. espantoso, até para ser Netflix, né? Que é uma coisa que eu nem tinha, eu nem assisto, nem tinha assinatura, fui lá e assisti esse negócio. Assisti os 4 de uma vez só. E aí, tô falando isso para dizer, nossa, realmente uma intensidade, né, de questões ali. E aí é um sistema de isolamento, tem essa geração isolada, né? Esses garotos que se isolam e que a geração do quarto, né? Como no livro do Hugo Monteiro. Então, eles se isolam, eles se fecham, eles começam a construir essas comunidades. Claro, já tem alguém por trás que já previamente construiu essas comunidades de ódio contra mulheres, que não tem mistério construir esse tipo de comunidade, porque a história do patriarcado, a história dessa sociedade na qual a gente vive, é a história também da misoginia. Então a misoginia já está aí disponível e veja, ela não é crime, né, Ricardo? Isso é uma coisa importante. Racismo é crime, transfobia é crime, homofobia é crime, mas qualquer tipo de preconceito é crime, mas misoginia não é crime. Por quê? Declarações misóginas não são tratadas Não dá cana e não é crime. Qual é o problema disso? Uma mulher trans pode se defender por ser mulher. Uma mulher cis não pode se defender por ser mulher. Uhum. Então, tem uma desproporção aí, que eu acho que mesmo as pessoas LGBTs dos movimentos, eu tenho vários amigos, inclusive pessoas que lutaram muito para essa criminalização da misoginia, da transfobia e da homofobia e tal, e que achavam que as mulheres não precisavam disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, é tão naturalizado que eu não posso me defender. Eu vivo debaixo de ataque de misoginia e todas as mulheres do planeta, e a gente não consegue se defender, porque violência contra mulheres é uma coisa naturalizada. Até o próprio feminicídio, até hoje é naturalizado. Tanto que os homens estão praticando aí loucamente, cada vez mais, como reação, sim, à liberdade das mulheres, mas eu acho que está num estágio assim de overreaction, né? Uma reação assim desmedida realmente, que é similar talvez à reação da caça às bruxas, né? A caça às bruxas lá no século XV, XVI já foi uma reação à liberdade das mulheres daquela época, né? Então você tem que botar todo mundo a correr, né? Todo mundo a fugir em pânico. Bom, então o que eu acho, assim, a coisa que eu vou dizer que talvez seja um pouquinho diferente do que todo mundo já viu, que eu percebo, é que tem, na verdade, entre esses garotos, eles entraram num jogo de linguagem que permite uma socialização. Isso é idêntico ao que fez as pessoas, é uma epidemia.
ou uma pandemia psíquica idêntica ao que aconteceu e está ainda acontecendo com o fascismo. E não é à toa que as duas coisas estão acontecendo concomitantemente. Então, isso é de apavorar, né? O menino entra nesse jogo. E que são duas coisas que a gente eu vou falar na próxima pergunta, mas que são duas coisas que tem muito forte a pulsão de morte, né? Eu acho que tem a pulsão de morte porque o patriarcado é um sistema movido à pulsão de morte e que produz e reproduz pulsão de morte. Por isso que eu digo, você vai para um evento de homens, os eventos de homens, tem alguns eventos que chegam a ser cômicos. Homens que se reúnem para lutar, brigar e se jogar na lama e no azeite, ficarem se tocando de um jeito violento. Aí você vai para um evento de mulheres, é um negócio de cuidado e doçura e amor e diversão e piada. É um ambiente muito mais saudável. Então, os homens vão muito mal. Isso tem a ver com ausência de reflexão e com uma falta de inteligência emocional também, sabe? Para usar esse conceito, me apropriar filosoficamente desse conceito de inteligência emocional. Acho que está faltando para os homens, porque a exigência também do combo da masculinidade para um homem ser considerado suficientemente homem, suficientemente viril, adequado à noção de virilidade que foi inventada na história, os homens também têm que pagar um preço muito alto. Físico, emocional, linguístico. O sujeito também tem que ficar performando, né? É a coisa do escoteiro, né? Ficar sempre alerta, né? Sempre alerta, sempre alerta. E aí o menino tá lá crescendo, 12, 13 anos, é exposto a esse tipo de chamamento, é um chamado, né? E aí todo mundo entrando nessa comunidade de ódio. A comunidade de ódio é empolgante, porque ali ele encontra um sentido para a vida, ele se reúne com os seus... O bullying entra também nessa jogada. Né? Claro, e ele se junta com os seus parceiros, ele constitui uma identidade que ele não tinha antes, pois era uma criança, está virando homem, então ele vai constituindo uma identidade pela virilidade violenta, culpando as mulheres, as meninas estão do lado de lá, elas são todas umas monstras horrorosas que não gostam de nós, e nós somos maravilhosos e elas são umas burras, e isso vira um discurso totalmente vazio de reflexão, óbvio, né? É uma repetição psicopolítica delirante que coopta a garotada, claro, prometendo a esses meninos, né, um mundo paradisíaco em que todos eles, entre eles, são não castrados, né, para usar um pouco de psicanálise aqui, enquanto que aquelas lá são as figuras negativas e ameaçadoras, que no fundo, talvez, né, seriam... Acho que até é tão vazio, porque não entra nem o jogo do desejo aí. É um desejo que está nascendo, mas é tudo muito vazio e muito comportamento de seita. Né? Até porque o desejo não é entendido. Não, não é. E é muito mais comportamento de seita, como o próprio fascismo. Você pode ver essa garota que virou o caso do picho do batom. Ela cometeu um monte de crimes. Aí se cria a desinformação de que ela vai ser presa porque fez uma pichaçãozinha de batonzinho. Aí vira uma vítima. Quando você ouve a menina falando, coitada, é um vazio do pensamento. Vocês lembram da Hannah Arendt e o Eichmann em Jerusalém? É o vazio do pensamento. A coitada tá lá, no vazio do pensamento, nem sabia o que estava fazendo. É também um vazio da sensibilidade, como eu escrevi no Filosofia Prática. É um vazio da ação. A pessoa também não sabe o que está fazendo, não sabe o que está pensando, não sabe, porque não está pensando nada, não sabe, então está se deixando levar pelos clichês que você mencionou antes. Tá vazia de emoções, tá precisando sentir alguma coisa empolgante na vida, leva uma vida medíocre, sem emoções. Então, as emoções que ela tem na vida vêm da televisão, que ela pode, sei lá, chorar numa novela, tudo de péssima qualidade. A catarse que as obras de arte historicamente produziam para a população, a catarse está fora da cena. Então, esse tipo de evento vira uma catarse. E a pessoa quer sentir uma emoção. Todo mundo quer sentir emoções para sentir que está vivo. E aí, imaginem a manipulação disso tudo. Aí, esses pobres coitados. Eu sinto pena. Porque, imagina, aquela mulher e tantas outras que foram assim para um negócio que nem sabiam o que estavam fazendo. Os líderes sabem.
E essas pessoas não vão ser inimputáveis, elas são responsáveis pelo que fizeram, óbvio, porque isso está na lei, a gente é adulto e a gente é cidadão e responsável. Nós vamos ter que pagar os nossos preços e está tudo certo. Mas ao mesmo tempo dá pena, porque essa gente toda caiu também num golpe, achando que era uma coisa e era outra. Como o cara do movimento conservador que eu conversava ontem. Ele caiu numa esparrela. E quantos de nós já caímos, né, em tantas? Então isso faz parte do jogo. O problema é que a gente tem que entender qual é a fonte do golpe. Da onde que tá saindo esse golpe? Exatamente. E aí eu acho que as pessoas, se elas pudessem pensar mais nisso, né? Mas elas não têm recursos psíquicos. E como que é você querer buscar vida num sistema que privilegia a morte, né? E se você lembrar daquele general, agora eu me esqueci o nome do sujeito lá do Franco, aquele general que gritou Viva la muerte, né? Esse sujeito, ele disse tudo. Era isso, era o fascismo, era o machismo, era o colonialismo, era o instinto, a pulsão de morte, elaborada numa frase que é, ao mesmo tempo, um mandamento, né? Então... E não à toa a grande lutadora que enfrentou o fascismo foi La Passioneira, né? Era uma mulher, né? Então, as mulheres na luta, para variar, tem muitas heroínas, né? Muitas mulheres se contrapondo, claro, muitos homens também, mas muitas mulheres se contrapondo a essas situações de avanço do autoritarismo e sendo golpeadas. Lembremos da nossa presidenta que se foi. Enfim. Né? Você recentemente falou, aí é que eu vou, sobre a obra Capitalismo e Pulsão de Morte dos franceses Gilles Dostolet e Bernard Marie. Espero que eu tenha falado o nome certo. O livro que você traduziu, da editora Contracorrente. Segundo os autores, a situação atual do planeta confirma as previsões de Freud e Keynes. Para Keynes, o horror econômico ameaçaria seriamente a sobrevivência da espécie. O pessimismo da obra viria em boa hora, mas será que a retórica triunfante e imperturbável dos defensores de uma economia produtivista e financeirizada está disposta a enxergar os riscos? Essa minoria abastada já não ganhou a guerra? A gente já perdeu. A gente já perdeu. É. Nós já eu sei que você o tempo todo está lutando para ficar otimista e eu estou lutando dentro do meu natural pessimismo, do meu atávico pessimismo, né? Mas será que a gente já não perdeu? Então, eu não sei, eu me dei conta do seguinte também nos últimos anos assim da vida, que é uma coisa do nosso movimento feminista a gente insistir no otimismo, até porque a gente é mãe, sabe? Ou a gente é mulher e aprendeu a cuidar dos outros. Isso faz parte da matriz de subjetivação feminina. As mulheres aprendem a cuidar. E nisso, se você não tem otimismo, otimismo significa alegria política, né? Eu uso muito essa expressão, assim, inventei esse negócio, é alegria política. Então a gente vai continuar tentando. Se a gente não continuar tentando, a gente já está morto. Então o que a gente faz? A gente busca sobreviver. A gente luta para sobreviver. E a luta é pela nossa sobrevivência, pela sobrevivência dos nossos filhos, e é uma proibição à desistência, sabe? A gente não pode. É proibido desistir porque você não está lutando por você. É diferente do narcisismo na política, em que os homens lutam ou fazem guerra, né? Essa é a diferença, aliás. Fazer guerra e lutar. São duas posições diferentes. Então, eu diria que as mulheres lutam, as mulheres e aqueles que são oprimidos pelo sistema, do meia dúzia de homens, o 1%, né, donos do dinheiro do planeta, e das posses e do poder. Então, as mulheres lutam enquanto os homens fazem guerra. E agora, de novo, a gente está tendo uma investida. Pega o caso do Trump nos Estados Unidos, essas ameaças todas entre Putin, a Europa, Trump.
todo o Estado de Israel. Natureza, né? Todo, digamos assim, os donos dos poderes, todos homens, muito associados a essa noção do macho tóxico, né? Que praticam aquilo que no feminismo a gente passou a chamar de gaslight, né? Que é o assédio psíquico contra mulheres dentro de casa. É uma formulação aí que depois a gente pode elaborar mais se vocês quiserem, mas imagina isso feito contra populações inteiras. O Bolsonaro praticava esse jogo de psicopoder para cima da população inteira. Aquela tática cotidiana de falar que o Trump está fazendo agora, falar coisas horrorosas, propor coisas horrorosas e ver se passa. E quando não passa, recua. E aí vai levando. Você deixa todo mundo hipnotizado, em estado de estupor. E o Trump está conseguindo fazer isso planetariamente. Então, tem 1000 questões aí que agora não vem ao caso a gente analisar, mas tem a derrocada, né? Em suma, é a derrocada do Império Americano, o desespero do Império Americano. Os fascistas já são um sinal de desespero de uma determinada situação. E, enfim, eles vão até onde eles conseguem, como a atitude deles é toda muito irracional e desembestada e inescrupulosa, sem nenhum nível de escrúpulo, sem diplomacia, eles acabam se dando muito mal. E porque tem uma hora que chega a necessidade de manter as coisas em pé. Então, os golpistas no Brasil recuaram, né? A gente lembra quem eram os golpistas. Agora os golpistas estão defendendo a democracia, para nossa sorte, mas eles já foram golpistas. E por quê? Porque tem uma hora que aquele estímulo mental, psicopolítico que faz funcionar o fascismo, ele é tão destrutivo que ele para. Então, tem uma hora que vai parar. Agora, a gente tem hoje um problema maior, eu acho, que é os incrementos, né? O avanço das tecnologias. Então, quando você pega um tipo Elon Musk, que pode construir um arsenal todo, uma cidade no outro planeta, para viver ele lá. Quanto tempo ele vai conseguir viver lá comendo o quê? E qual é a civilização que ele vai conseguir formar lá, né? Nessa nave translocada, o novo Noé. Quem é que ele vai levar junto com ele? Imagina só. Vai levar aqueles filhos A, B, C, D, X, Y. E é desumano, mas ok. É disso que se trata. E é um fascismo numa enésima potência. E isso sem dúvida é possível que esse sujeito... Talvez a nossa grande ingenuidade foi não perceber que eles estavam escondidos, né? Eles não estavam tão aparentes, né? Estavam... Eu acho que a fascistada saiu do armário, vamos dizer. Eu acho que isso sim, mas tem uma outra coisa que é... Como esses caras não têm limite e a busca pelo capital... todo capital e transformar tudo em capital é incessante, desmedida, é pecaminosa, é aquilo que os gregos chamavam de híbris, né? É um negócio que não tem fim, é um negócio compulsivo. Esses caras, eles transformaram o ódio em mercadoria e eles transformaram, então, a extrema-direita, que era uma parte de um espectro político, uma questão, digamos, antigamente ideológica, também numa mercadoria. Então, eles vendem e vendem isso. Aquele cara, o Steve Bannon, por exemplo, ele resolveu criar um combo. Ele, assim, é um publicitário. A política virou publicidade. Ele usa... Vamos vender isso. A filosofia o marketing publicitário para vender as ideias dele. Claro. E aí vai e transforma isso numa coisa rentável. Aquela extrema-direita que não servia para nada, e de repente ela em si mesma foi capitalizada. São as ideias de extrema-direita que estão sendo vendidas. O ódio, que ninguém ganha. Digamos assim, na guerra se ganha dinheiro com ódio, mas de repente ele faz o ódio virar um elemento do metabolismo da vida cotidiana, da linguagem da vida cotidiana, e esse sujeito ganha dinheiro com esse ódiozinho que o Zé Mané, que o Zé Ninguém, né, lá do Reich, esse cara consegue capitalizar ali nas redes sociais. Aí é um boom. É muito dinheiro. É mais, assim, você vai vender celular, vender caneta. Livro nunca é um bom exemplo, né? Não se ganha dinheiro com isso. Mas, enfim, você vai vender televisão, vai vender carro, vai vender, enfim, roupa de marca e vai vender ódio.
E olha quanto dinheiro, quanta monetização. Eu, gente, fui tão atacada, ganharam tanto dinheiro me odiando nessas redes. Eles, assim, a minha imagem sequestrada rende uma dinheirama para esse bando de dinheiro e também capital político. Então, é isso, é disso que se trata, de monetização do ódio na vida cotidiana e na vida cotidiana digital. Aquele cara que vai dar um lucro com o seu likezinho, sabe? Passando aquela fake news adiante, né? É disso que a gente está falando também. E é também uma coisa, né, Márcia, que a gente quis acreditar que eles eram burros. Eles não são nem um pouco, né? Eles são, dentro da nocividade deles, eles são inteligentes. Eles sabem Então, como praticar o mal de uma forma lucrativa para eles, né? Então, mas aí é que tá uma questão também que eu gosto de colocar, e aí vou aproveitar que você levanta isso para pontuar um aspecto. Eu gosto muito desse assunto da burrice, sabe? Porque ela é um problema na história da filosofia também. Vários filósofos se colocaram esse tema. E para o Kant, por exemplo, era um transtorno mental, né? Ele considerava que era uma doença mental, lá no final do século XVIII. Mas o Adorno, que foi um grande teórico do fascismo, ele fala, o Adorno e o Horkheimer, eles falam que os nazistas eram burros, que a burrice fazia parte e que a inteligência é uma categoria moral. Então, esses caras, digamos, eles não são iguais a nós. Não são iguais a nós. E nesse caso, eles não têm uma abertura para o outro. Mas você está falando isso em termos de inteligência? De inteligência, e a inteligência compreendida como categoria moral. Tá. Então, eu não tô aberto. Se eu sou burro, eu não tô aberto para o outro do conhecimento. Isso, assim, todos nós, digamos, temos as nossas ignorâncias, todos nós temos os nossos não saberes, o campo onde a gente nunca nem ouviu falar. Ponto cego. E um monte de coisa assim, ok. Mas a gente tem a capacidade de refletir. E nós nos sentimos implicados nas coisas que a gente faz. E a gente sofre. E isso tudo porque, eu acho, né, a minha teoria, a gente segue conectados à própria dor. Então, nós conseguimos nos olhar, a gente consegue ver a nossa miséria, a nossa ignorância, onde a gente foi imbecil, onde a gente foi estúpido, a gente consegue se enxergar. Esses caras não conseguem se enxergar. Eles não conseguem fazer aquilo que o Adorno chamava de intracepção. Então, eles não conseguem pensar neles mesmos. Não tem autocrítica. E não, eles não conseguem nem saber que eles poderiam pensar neles mesmos. A autocrítica passa muito longe, porque o cara não consegue chegar na... O Lacan diz, né? Você não pode fazer psicanálise. A psicanálise não é acessível aos canalhas, porque o canalha é burro. O cara não consegue pensar. Então, o que ele faz? Ele é um trator, ele vai para o Congresso Nacional, se elegeu falando... Imagina, pega um cara... vai me processar, mas eu vou ter que dar o exemplo, né, gente? Porque você pega um cara tipo Sóstenes, esse que foi da bancada do estupro. Gente, olha aquele sujeito, olha o que ele articula. Nada. Você pega vários desses caras, para não citar vários nomes, levar vários processos, eles não articulam. Então, eles fazem confusão. O próprio Bolsonaro, ele faz confusão mental. E o Trump tá fazendo também. Então, eles são reis em fazer confusão mental. Esses dias o Bolsonaro tava falando esse nazifascismo no Brasil, para se defender. Ele que é o próprio representante do nazifascismo no Brasil, falando contra o nazifascismo. Levantando a bola. Muito. Então, esse tipo de coisa para confundir as pessoas. O Eduardo Bananinha, esses dias, falou que estava sendo perseguido, se exilando do Brasil. Pelo amor de Deus, ninguém tá perseguindo ele, ninguém tá ameaçando ele de morte. Não, tá tudo na democracia, tudo na lei, tudo funcionando. Ninguém foi correr atrás dele para nada. Ele é que tá criando uma invenção e eles são bons nisso. Todo perverso é bom de cena. Eles adoram uma cena, então eles fazem a cena. Isso eles sabem fazer. Só que o perverso, ele não é uma pessoa, ele pode até decorar bem o texto, funcionar assim, mas ele tem uma burrice no sentido de ter uma incapacidade essencial, constitutiva da sua psique, de olhar para o outro do conhecimento então ele decora. E para o outro, eu conheci um, por exemplo,
que o cara parecia inteligente, mas ele nunca conseguia escrever um texto, senão copiando ideia dos outros ou pegando algum texto que ele tinha escrito, que ele reescrevia, não suportava ouvir uma crítica, nem fazer uma análise, não conseguia entrar em debates mais profundos, mas parecia ser uma pessoa muito inteligente, mas estava sempre repetindo coisas que ele escutava dos outros. Era uma figura assim muito curiosa e que engana muito bem. Então, tem isso, não é uma inteligência viva, criativa, porque a inteligência, ela é também atravessada pela emoção. Uhum. E aí, o Adorno falava da inteligência como categoria moral para situar justamente essa impossibilidade de encontrar, de se abrir para o outro do conhecimento e para o outro ético. Então, o outro não existe. Na verdade, não existe. Então, você é um sujeito embotado, nesse sentido que eu acho que dá para dizer que eles são burros, né? Burros no sentido da figura Porque que não haveria inteligência sem sensibilidade. Então, e porque aquela pessoa que tem uma espécie de consciência dissociada. Pode até ser o cara que estudou, fez doutorado, estudou, é um médico, leva os filhos dele para ver as obras de arte lá no Louvre, quer que as crianças vejam a Mona Lisa. Mas assim, não entendeu que arte, cultura, que tudo isso tem a ver com algo muito maior do que a habilidade do artista de fazer bem feito um retrato, que é tudo muito mais complexo, porque a própria noção de complexidade não está na visão dessas pessoas. É super problemático, porque isso ninguém se forma fascista, né? Você se torna, ninguém nasce fascista, você se torna fascista. Márcia, é o seguinte, acho que a gente vai ter que marcar um outro encontro, porque eu não fiz nem a metade das perguntas que eu queria fazer. Obrigada. Né? Mas mas já deu o nosso tempo aqui. Obrigada. Eu queria te agradecer. Acho que a gente teve um momento aqui. Quem escutar, quem ouvir, vai gostar muito. Eu, muito obrigada. particularmente, fiquei encantado. Foi um prazer. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Márcia, claricianamente, complete a frase. Quanto ao futuro... Tudo. Vou ler aqui um trechinho da Márcia. Ao dizer eu te amo, acreditamos que fazemos alguma coisa importante. Emitimos um conteúdo, mas será mesmo? O amor também participa do consumismo da linguagem. Por isso, talvez seja bem mais honesto dar lugar entre nós a outros sentimentos menos pretensiosos, como, por exemplo, o respeito. A justiça que se assemelha ao amor, por sua condição de impossibilidade, talvez seja muito menos impossível e faça mais sentido. Talvez que, ao usar menos o termo amor, atualizando-o com menos eloquência, por meio de outras palavras, estejamos praticando mais amor. Obrigado. Esse Obrigada. É do Como Conversar com o Fascista. Obrigada. Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música do Zeca Viana, que foi gravado especialmente para o UBE, direto do canal Ursa Maior. A produção, a edição e os efeitos são da Maria Clara, Rodrigo Costa, aqui no estúdio da Gargamel Produções, observando uma aldeia na Floresta Mágica, em casas com formato de cogumelo. O roteiro é meu, eu sou Rogério Duarte, a UBE é a Casa do Escritor Brasileiro, associe-se, ube.org.br/associe, tem mais não, até mais.